Então, o princípio básico da disciplina aí vai ser, inicialmente, a gente fazer uma recordação, tá, de algumas propriedades da radiação. Esse material todo aí, igual eu falei com vocês, vocês vão encontrar no capítulo 24 do livro do Scooby, tá? E esses métodos que a gente vai estudar, entre os métodos espectroscópicos, né, eles são baseados na medida da radiação absorvida ou emitida por átomos ou moléculas, certo? Bem, fala em átomos e moléculas, o que que isso tem a ver com a análise de uma amostra de alimento, por exemplo, que eu vou fazer, ou de uma amostra de solo? Tudo a ver, né? Que a gente, a princípio, tem que lembrar que essas amostras que são tomadas, né, para análise, elas são constituídas por quê? Por moléculas, são constituídas por átomos. Então, a radiação, ou quando essas amostras são expostas à radiação, elas vão interagir com a radiação de forma diferente. Elas podem absorver parte dessa radiação, e às vezes a radiação ela é específica para constituintes da amostra, né? E em função disso elas vão dar uma resposta no aparelho. E é essa resposta no aparelho que a gente vai utilizar para fazer a nossa análise, tá certo? É, a radiação, de uma maneira geral, ela pode ser descrita por um movimento ondulatório, né, de ondas eletromagnéticas, tá? Então, essas ondas eletromagnéticas, elas surgem em função, né, da oscilação de campos elétricos e magnéticos que se propagam pelo espaço. E eles são perpendiculares entre si. Então, aqui eu tenho uma figura, se vocês deram uma olhada, onde eu tenho, por exemplo, uma direção de propagação, ou seja, ela está propagando aqui, ó, da esquerda para a direita, né, de quem está olhando essa figura, e eu tenho aqui em laranja o componente magnético, tá? E aqui eu tenho o componente elétrico dessa radiação. Bem, em função disso, e como isso tem propriedades de onda, né? A gente pode imaginar dessa forma, eu posso caracterizar essas diferentes ou esses diferentes tipos de radiação através de algumas propriedades. Uma delas é o comprimento de onda, que é representado por esse lambda aqui. O que que significa esse comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância, tá? Entre duas cristas consecutivas, ou então entre dois vales consecutivos, né? Que seria essa medida aqui da parte de baixo. E também em função da frequência. Então, guarde isso, tá? Inicialmente, o comprimento de onda, que é a distância entre essas duas cristas consecutivas, tá? Ou então entre dois vales, é a frequência. A frequência está relacionada com o número de oscilações, ou seja, o número de vezes que ela sai, aliás, que ela produz essa oscilação, retorna para a condição inicial, né? Ou seja, forma um outro vale, uma outra crista, né? Por segundo. Então, eu tenho aqui, ó, vocês vão encontrar isso lá no livro, né? A amplitude, a intensidade do campo magnético elétrico está relacionado com essa altura aqui, tá? Representado aqui. Comprimento de onda, distância linear entre dois máximos ou dois mínimos, e a frequência, o número de oscilações por segundo. Bem, em função disso, a gente precisa se concentrar em algumas equações aqui que vão nos dizer muito a respeito dessas propriedades. Uma dessas equações, ela é dada por essa expressão aqui, ó. C é igual a lambda vezes μ. Esse C aqui, ó, é o comprimento de onda da luz no vácuo. O lambda é o comprimento de onda, tá? E o Ni é a frequência dessa radiação. Então, observe o seguinte, a velocidade, ela é igual ao produto, que eu queria que vocês olhassem aqui matematicamente, tá? É igual ao produto do comprimento de onda da radiação vezes a frequência. A gente sabe que a velocidade de luz
ou velocidade da luz, né, no vácuo, é em torno de 2 ou de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso aqui é uma constante. E ela é o produto de duas variáveis. Qual a primeira relação que a gente tira aqui? A primeira relação que a gente tira aqui, que eu queria que você escrevesse aí, que eu vou voltar, tá, a conversar sobre isso com vocês, é que se eu aumentar o comprimento de onda de uma radiação, ou seja, eu tenho duas radiações, A e radiação B. A A tem comprimento de onda menor do que a de B, ou seja, se eu passar de A para B, o comprimento de onda aumenta. O que, que acontece com a frequência? Passando das ondas A para B. Fica claro para vocês que se aumentar o comprimento de onda de uma radiação, a frequência dela tem que diminuir, ou seja, a relação entre elas é inversamente proporcional. Por que, que eu estou falando isso? Porque o produto das duas é uma constante, ou seja, se eu passar de uma onda A para uma B que tem de onda maior, automaticamente a frequência da onda B tem que ser menor para satisfazer essa equação. Então, essa equação matemática aqui, ela já nos informa isso. A outra equação que a gente precisa de entender, ou precisa de anotar aí, é que a energia é igual a H vezes Ni. O que é o Ni? O Ni é a frequência novamente. Ah, Wagner, essa mesma frequência aqui se eu separar essa frequência aqui, ó, numa equação, vamos supor, eu quero isolar a frequência. Eu posso pegar o comprimento de onda e dividir aqui, ó, ficar C sobre lambda. Olha aqui, ó, C sobre lambda. Então, essa equação, ou as duas equações, elas têm um ponto em comum, que é quem? A frequência. Eu posso substituir a frequência sobre C sobre lambda. E olha que interessante para esse caso aqui também, que a energia, tá? A energia do fóton, ou energia, né, no caso da radiação, ela pode ser dada por H vezes C dividido por lambda. Só que H é uma constante também, é a constante de Planck, ó. E o C, a gente já viu que é a velocidade da luz no vácuo, que também é uma constante. Produto de duas constantes. Se eu multiplicar, por exemplo, 8 vezes 4, são dois valores constantes. Por quê? Porque não tem um x acompanhando, não tem um y. Se eu multiplicar 8 vezes 4, é 32, que também é uma constante. Certo? Então, nesse caso aí, ó, o produto de uma constante continua sendo uma constante. Então, a energia, que é o E, ela está relacionada como com o comprimento de onda? Ela é inversamente, eu queria que vocês anotassem aí, ó, proporcional ao comprimento de onda. Se eu aumentar o comprimento de onda de uma radiação, o que, que acontece com a energia? Ela diminui. E qual é a relação entre energia e frequência? Se eu aumento a frequência, eu aumento a energia. Então, anota aí no caderno de vocês essa pergunta aí, porque eu quero que vocês olhem para ele aí, ou para o bloco de notas de vocês aí, para vocês terem essa resposta aí, tá? Anota isso aqui que está representado aqui, ó, E igual a H vezes Ni, e E igual a HC sobre lambda. E coloca a pergunta aí, ó, qual é a relação entre frequência e energia de uma radiação, ou entre comprimento de onda e energia. Então, resposta, ó, a relação entre frequência e energia é diretamente proporcional. Comprimento de onda e energia, inversamente proporcional. Ou seja, se um aumentar, o outro diminui. Então, vamos imaginar o seguinte aqui agora, ó. Eu tenho uma rádio FM, transmite a uma frequência de 95,7 MHz. Qual o seu comprimento de onda dessa radiação? E a sua energia? Então, eu quero calcular o comprimento de onda é quem? O lambda. Eu quero calcular a energia, que é quem?
o E, certo? Então, para eu calcular o lambda, eu preciso dessa equação aqui, ó. Eu tenho a frequência da radiação, tá? E eu tenho essa constante aqui, que é 2,998 vezes 10 a 8 metros por segundo. Lembrando o seguinte, ó, quando eu falo em frequência, 95,7 megahertz, mega é 10 a 6. Hertz é a mesma coisa que segundo recíproco. O que é segundo recíproco? É 1 sobre S, ou S elevado a menos 1, tá? Vamos lá, então, para resolver isso? Vocês vão dar uma olhada depois lá, vocês vão encontrar. Ó. Então, ó, como eu comentei com vocês, ó, o C é igual a lambda vezes ni. Então, se eu quero o comprimento de onda, é só dividir o C, que é uma constante. Quanto que vale essa constante? 2,99 vezes 10 a 8 metros por segundo, dividido pela frequência, 95,7 vezes 10 a 6, que representa o quê? Mega, tá? Hertz, ou segundo a menos 1 é a mesma coisa. Então, eu calculo aqui ó, que o comprimento de uma onda de rádio, ela vale 3,13 metros. O que significa 13,13 metros? Vocês conseguem visualizar isso? Significa que a distância entre uma crista, os dois pontos máximos ou dois pontos de mínimo de uma onda de rádio, ela tem 3,13 metros. Ou seja, você tem que dar praticamente 3 passos e mais um tanto para que você consiga atingir esse comprimento de 3,13 metros. Isso é grande, professor, ou é pequeno? Isso é muito grande. Bem, que consequência isso traz para a minha vida, professor? Eu vou te mostrar aqui então agora. Olha a energia, ó. A energia é igual a H vezes Mi. Esse H, ele tem um valor de 6,62, se é tabelado, se eu for cobrar algum exercício de vocês, isso aí vai estar lá, tá? Vezes a frequência. A energia dessa onda é da ordem de 10 a menos 26 joules. O que isso significa? Significa que é uma quantidade de energia muito baixa. Então, ela não é problemática em termos de interação com a nossa matéria, ou seja, se você estiver exposto ou exposto a ondas de rádio, você não precisa se preocupar, porque os danos que elas vão causar em você provavelmente vão ser os mínimos possíveis, principalmente em função de quem? Em função da energia que você está sendo exposto. Agora, preocupações a gente tem que ter, e aqui eu tenho um espectro eletromagnético para mostrar para vocês, quando a gente fala, por exemplo, de raios gama, raio X, ultravioleta, que é onde a gente vai trabalhar, infravermelho, microondas. Então, olha só, a gente falou de ondas de rádio, falou de ondas de rádio FM, tá? Aqui eu tenho um gráfico onde eu represento aqui da direita de quem está olhando para essa tela, para a esquerda, que a energia está aumentando nesse sentido aqui, ó. Ou seja, a energia das ondas de rádio, elas são baixas quando comparadas, por exemplo, com raio-x. Quando você vai fazer um exame de raio-x, qual cuidado você tem que ter? Você vai fazer, por exemplo, um raio-x dos seus dentes lá para fazer um aparelho, para você colocar um aparelho. Quando você vai no setor de radiologia, eles vão colocar em você uma capa protetora, né? Normalmente à base de chumbo, né? Para proteger você da exposição à radiação de raio-x. Por quê? Porque os raios-x, eles são muito energéticos. E quando eles interagem com a matéria, e quando eu falo matéria, o nosso corpo, eles promovem, chegam a promover alteração em nível de molécula e de átomo. Pode causar algum tipo de alteração, até mesmo em nível de DNA. Certo? Então, esse tipo de problema a gente tem que evitar, porque a exposição pode causar o quê? Um câncer, pode causar algum tipo de distúrbio, certo? Por isso que eu estou preocupado de falar isso com vocês. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com ultravioleta. Ultravioleta, vocês estão vendo aqui, que está bem próximo do raio-x, então ela também é uma radiação, uma fonte de radiação, que é muito energética, principalmente comparado com as ondas de rádio, tá? Então, daqui desse slide, o que eu queria mostrar para vocês?
que as radiações ou conjuntos de radiação que nós estamos expostos, tá, no nosso dia a dia, normalmente elas são representadas aqui. E as que a gente tem que ter mais cuidado em relação à exposição são as radiações com maior energia, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, o ultravioleta e tenho o infravermelho. São dois tipos de espectrometria que a gente vai estudar. E aqui, ó, eu tenho uma faixa entre os dois, que é a faixa do visível. A faixa do visível vai do azul, que já vai tendendo para o violeta, tá? Até o vermelho. O infravermelho é uma faixa que está acima, tá? E o ultravioleta é o que está abaixo dessa região. Então, esses números aqui é importante que vocês saibam e guardem para vocês, tá? Se eu perguntar assim, qual é a faixa do visível, do espectro? Ah, professor, a faixa do visível é aquele que vai com comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros, tá certo? Então, olha o lambda aqui, ó. Se eu perguntar para vocês assim, qual deles é mais energético? É o 400 ou é o 700 nanômetros? Aí você vai lembrar dessa equação aqui que eu falei com vocês, ó. 400 nanômetros, a energia é menor. Desculpa, 400 nanômetros, o valor aqui do denominador é menor, então a energia é maior. 700, esse valor aqui é maior, então a energia aqui no caso, né, com valor maior, a energia vai diminuir. Então, são esse tipo de correlação que eu preciso que vocês anotem aí, ou que tenham em mente, porque qual é a diferença dos aparelhos? Se eu estiver trabalhando com espectrofotômetro, o espectrômetro UV, visível, significa que ele trabalha da faixa, ou que ele tem uma fonte de radiação dentro dele que emite radiação na faixa do ultravioleta, que normalmente é a partir de 190 nanômetros até os 700 nanômetros, que é o visível. E o infravermelho? O infravermelho já é outra faixa de radiação, de comprimento de onda. Bem, e quando as amostras elas são expostas a esse tipo de radiação, o que acontece? Então, aqui eu tenho uma representação, tá? Por exemplo, aqui tem o ultravioleta, o visível, ó, que tem raio-x, aqui tem os raios gama. Então, lembrando lá do nosso espectro eletromagnético, quando eu passo do infravermelho para o ultravioleta, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o comprimento de onda e estou aumentando a energia. Então, a energia aumenta para cá, ó, nesse sentido, certo? Vou começar pelo visível e ultravioleta. A energia dessa radiação, ela consegue promover a alteração da distribuição eletrônica. O que significa isso? Ela é tão energética que ela consegue fazer com que átomos das moléculas presentes na amostra que você está avaliando dentro do laboratório sofram transição de uma camada eletrônica para outra. Então, a radiação do visível do ultravioleta, ela é energética a esse ponto. E o aparelho de infravermelho? O aparelho de infravermelho ele já não tem tanta energia. Por quê? Porque o comprimento de onda dele é maior. E aí, o que ele faz? Ele só consegue fazer ou promover a transição, ou vibração, desculpa, né, das moléculas. Ele faz com que os átomos presentes nas moléculas oscilem em direção uns aos outros, nesse sentido aqui, como se tivesse uma mola, ou a ligação química fosse uma mola, ou nesse outro formato aqui, parecendo uma tesoura que está abrindo e fechando. Então, eu estou falando isso para vocês porque as técnicas que a gente vai estudar, elas são baseadas nisso aqui. Aqui tem uma representação, tá? Isso aqui varia um pouco de autor para autor, tá? Aqui ele coloca que o ultravioleta é a região do espectro eletromagnético que emite radiação com comprimento de onda variando de 180 a 380, e o visível, tá? De 380 a 780. Bem, então, quando a gente vai fazer uma análise no laboratório, o que acontece? Aqui tem uma representação.
Essa amostra que a gente pega para fazer análise, que coloca no equipamento, ela está normalmente no estado fundamental, ou seja, os elétrons dela estão no nível de mais baixa energia. Só que o aparelho vai promover um estímulo. O que é esse estímulo? Ele vai enviar uma radiação que vai incidir sobre essa amostra. Então, aqui no nosso caso, a gente vai falar em radiação. Essa radiação, se for na região do ultravioleta e do visível, ela consegue promover o quê? Excitação eletrônica. Certo? Por quê? Porque ela é bastante energética. Então, ela faz com que os elétrons saiam do estado fundamental e passem para o nível 1 ou posso passar para o nível 2. Certo? Então, nesse caso, se isso aqui acontecer, significa o quê? Que a minha amostra absorveu energia. E aí o meu aparelho, ele tem, logo após a amostra, um detector. E aí ele consegue detectar a potência antes da radiação, da amostra absorver energia e depois que ela absorveu energia. E com base nessa diferença, ou seja, na quantidade de energia absorvida, ou então existem aparelhos que conseguem medir a energia emitida, por quê? Porque esses elétrons aqui, por exemplo, eles não permanecem numa condição de maior energia. Por quê? Porque isso aqui é uma condição instável. A tendência deles é retornar. E quando eles retornam, eles emitem radiação. E essa radiação emitida também pode ser detectada pelo aparelho. E é essa diferença aí que nos permite fazer as medidas. Então, aqui tem uma representação, ó, que diferencia o que é uma espectrometria de absorção de uma espectrometria de emissão, certo? Então, aqui eu tenho a minha amostra. Lembrando que ela não vai estar no estado sólido, tá? Isso aqui é apenas uma representação. A gente vai ter que colocá-la dentro de um recipiente lá dentro do aparelho. Aqui eu tenho a radiação incidindo. Ela vai ter uma potência, tá? Que a gente vai chamar de P0. Ela vai passar através da amostra e vai sair com uma potência P. É esperado que o P seja o quê? Menor que P0. Por quê? Porque parte da radiação foi absorvida pela amostra para promover o quê? Transição eletrônica. Então, ocorre esse decaimento de energia aqui. Então, na espectroscopia ou espectrometria de absorção, a amostra é estimulada pela aplicação de uma fonte de radiação externa. Uma parte dela pode ser absorvida e promover elétrons para ligas de eletrões de maior energia. Então, é essa diferença entre as duas aqui, radiações, né, que vai me indicar o quanto do meu composto eu tenho na amostra. Quanto mais absorvância, ou quanto mais radiação for absorvida, maior é a quantidade da minha substância na amostra, certo? Eu tenho também a espectrometria de emissão. Observe a representação aqui, ó. Eu vou ter também uma radiação incidente P0 e uma transmitida, que é o P. Ela também espera-se que ela seja menor que a P0. Ah, Wagner, mas qual que é a diferença, então, da absorção para emissão? A diferença é que nos aparelhos de emissão, você mede a radiação emitida pela amostra. Ele não vai se basear apenas na diferença entre a radiação transmitida e a incidente. Ele vai medir, ou o aparelho vai detectar o que foi transmitido. Isso normalmente é chamado de fóton, fóton de luz. Por quê? Eu não tenho como separar os dois processos, absorção e emissão, porque os dois acontecem simultaneamente. Quando a amostra é irradiada ou é excitada, o elétron passa para um nível superior. Só que logo em seguida ele retorna, e quando ele retorna, ele emite o que a gente chama de fóton de luz, porque a emissão que é feita normalmente é na forma de luz, de energia luminosa, e isso é chamado de fóton, certo? E o aparelho de emissão,
ele tem um sistema, ele foi construído para ler a quantidade de luz emitida. E o de absorção, ele foi construído ou desenhado para ler a quantidade de luz absorvida. Então, aqui tem um exemplo de um espectro de acetona em hexano. Acetona é o quê? Uma cetona com 3 átomos de carbono, e o hexano é um hidrocarboneto constituído apenas por carbono e hidrogênio. Então, aqui eu tenho a estrutura da acetona. Se vocês observarem aqui, ó, a absorvância em função do comprimento de onda, significa o seguinte, que em 195 nanômetros, 195 nanômetros, lembrando, então, a gente está na região do ultravioleta, certo? Abaixo de 380. Ela absorve. E olha só, tem uma intensidade de absorção. E também absorve em 274, que ainda é no ultravioleta. Ah, Wagner, então a acetona absorve em 2 comprimentos de onda? Sim, absorve em 2, sendo que o de maior intensidade é o 195 nanômetros. Isso aqui significa o quê? Significa que, como esse aqui é o de maior intensidade, é mais indicado, tá, fazer análise de acetona no comprimento de onda de 195 nanômetros, porque ele é o mais intenso, tá certo? Para isso que a gente faz, normalmente, esse trabalho aqui, que é um trabalho de varredura, que é chamado, onde a gente parte do menor comprimento de onda até o maior, né? E consegue determinar qual que é o máximo de absorção, lambda, né, no caso, comprimento de onda, da acetona no aparelho. Aqui já tem uma representação melhor, onde a gente já tem a representação de uma cubeta. A cubeta é o quê? É um recipiente onde é colocado, tá, a sua amostra dissolvida em um líquido, que no caso ali foi acetona dissolvida em hexano, mas poderia ser alguma coisa dissolvida em água. E aqui vocês conseguem observar, eu tenho uma potência da radiação T0 que tem uma intensidade certa maior do que o P. O que, que ele está querendo representar aqui? Está querendo representar que durante a passagem da radiação pela cubeta de quartzo, houve uma absorção de parte da radiação pela amostra. Essa absorção promoveu o quê? Transição dos elétrons, que logo em seguida retornaram para sua órbita original, emitindo um fóton, ou uma energia luminosa. Em função disso, ocorreu o quê? Uma diminuição na intensidade da radiação. Bem, e aí, professor? E aí é o seguinte, que se esse aparelho é um espectrômetro de absorção, ele não está interessado na radiação emitida, apenas na absorvida. E como que isso é calculado? É calculado da seguinte forma, ele pode expressar o resultado para a gente em forma de transmitância. O que é transmitância? É pegar o P, dividir pelo P0. E aí a gente vai ver. Se os dois valores forem iguais, ou seja, se T for igual a 1, significa que a radiação incidente e a radiação que deixou a amostra, elas são iguais, ou seja, nada foi absorvido pela amostra, tudo foi transmitido. Você pode ter caído numa situação dessa, tentado fazer uma leitura, por exemplo, da acetona, num comprimento de onda, sei lá, em torno de 250 nanômetros, está vendo? Que ela praticamente não absorve. Então, por isso que você não conseguiu absorver nada. E você teria que voltar no aparelho e programar o aparelho para ficar no comprimento de onda de 195 nanômetros. Por quê? Porque aqui é o máximo de absorção para a acetona. E aí vai ter um decréscimo, tá certo? Da intensidade que vai estar relacionado com esse comprimento de onda. Qualquer coisa, vocês me perguntam aí, tá bom, pessoal? E a absorvância? A absorvância é o inverso da transmitância? Não, não é o inverso da transmitância. A absorvância é o antilogaritmo, ou seja, o logaritmo negativo da transmitância. É o log de P0 sobre P, tá certo? Então, assim, se uma aumenta, a outra diminui. Isso aí você pode colocar e ter como certo. Mas eu não posso dizer que um é o inverso do outro, tá ok? Aqui eu tenho uma representação do interior de uma cubeta, que é esse frasco aí que pode ser de vidro ou de quartzo,
ou de plástico mesmo, tá? E a gente vai estudar isso durante a prática, do que pode acontecer. Vocês concordam que quando eu ligo uma fonte de radiação que está representada aqui, ó, do lado esquerdo, ela emite radiação. Quando essa radiação ela vai sair no interior do aparelho, ela vai estar passando pelo ar, vai ter contato com uma superfície de vidro, vai passar para um meio aquoso, um meio líquido, e depois vai passar de novo para o ar. Nesse processo aqui, ó, ocorrem alguns tipos de espalhamento e também perdas por reflexão, tá certo? Então, eu posso ter desvio de trajetória, coisas desse tipo. Então, é muito importante, quando a gente está fazendo análise por espectrometria, que a gente faça a leitura do branco para descontar esse tipo de interferência, tá? E também a gente vai ver. E o mais importante que eu precisava de falar com vocês hoje, e é uma outra coisa que eu queria que vocês anotassem, para a gente ir terminando a nossa aula aí, é o seguinte: é a lei de Lambert-Beer, ou Beer-Lambert. É ela que direciona toda a nossa análise por espectrometria. Tudo é baseado nela. Não só por espectrometria de ultravioleta visível. Quando a gente vai fazer curvas de calibração no aparelho, é essencial que a gente tenha noção dessa lei de Lambert-Beer. E eu tenho certeza que essa noção vocês já têm ela. Não que, de repente, isso seja muito claro matematicamente na cabeça de vocês, mas isso a gente vai ver hoje. Mas eu tenho certeza que vocês já têm isso de uma forma muito bem clara já, o conceito. Imagina o seguinte: você vai no supermercado, compra um frasco de suco concentrado, polpa de suco de uva. E lá no frasco está escrito que você tem que misturar uma parte daquele suco com 9 partes de água. E aí eu vou criar a seguinte situação. Situação 1. Você pega um copo de vidro e enche ele de suco concentrado. Situação 2. Você pega esse mesmo copo, mistura com 9 partes de água, mistura isso tudo dentro de um jarro, depois essa solução aí já, no caso, que você misturou, essa mistura que você tem, você coloca num copo parecido com o copo da situação. Então, eu tenho situação 1, um copo de suco concentrado, situação 2, um copo de suco diluído, certo? Em qual dos dois copos, qual dos dois copos você acha que a luz vai ter maior dificuldade para passar, para ser transmitida? No mega concentrado. No concentrado, certo? Beleza. Então, vocês já estão com a ideia aí do que é essa relação de Lambert-Beer. Por quê? Se ela tem mais dificuldade para passar, porque ela está sendo absorvida. E isso está relacionado aqui, ó. A absorvância ela é proporcional a C, a concentração. Ou seja, quanto maior for a concentração de uma substância, de um analito, maior vai ser a absorvância dele em solução. E essa é a base para a gente fazer a quantificação da substância utilizando espectrometria, né, o V visível. Ah, Wagner, o que é o B? O B é o caminho óptico. Por exemplo, aqui, ó, o B é a distância do líquido que ele percorre. Normalmente, isso aqui já é padronizado. Ele tem 1 centímetro de comprimento, tá? Essas cubetas. Então, isso aqui acaba sendo tido como uma constante. E o epsilon? O epsilon é a absortividade molar, tá? O epsilon, ele é uma constante também, e ele é determinado para um tipo de solvente, um tipo de aparelho. Então, se você faz suas medidas sempre no mesmo aparelho, você não precisa de se preocupar com a influência do epsilon, por exemplo. Ou seja, a nossa equação, ela se reduz, né? A relação entre absorvância igual a C. Ou seja, qual é a relação entre elas? É a outra pergunta que eu faço para vocês. Ela é linear ou é inversamente proporcional? Se eu aumentar a concentração, eu aumento a absorvância? Se a sua resposta é sim, você entendeu isso aí.
Ok? Bem, limitações da lei de Lambert-Beer. A gente tem que lembrar o seguinte, essa lei aqui, ela é limitada para as nossas análises, principalmente porque ela deve ser realizada para soluções diluídas. Se você usar uma solução muito concentrada no seu analito, o que é analito? A substância que a gente quer analisar, você vai ter problemas, porque o comportamento dessa solução vai desviar do comportamento esperado. Aí, então eu não posso fazer análise? Não, você pode fazer análise. Você só vai ter que pegar a sua amostra, diluir, para que ela caia dentro de uma faixa de diluição apropriada. Aí, como eu sei qual é essa faixa de diluição apropriada? Eu vou falar isso com vocês na aula prática. Mas, normalmente, é na faixa entre 0,2 de absorvância, unidades, né, até 1,5, é uma faixa considerável, tá bom? Bem, aqui eu tenho outro exercício de uma solução que tem uma determinada concentração, apresenta uma transmitância de 35,5, quando medida uma célula de 2 centímetros de comprimento. Então, o 2 centímetros de comprimento é o B da minha equação. O C da minha equação é o 2,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E a transmitância, aqui no caso, é o meu T, tá certo? Ele quer saber o seguinte, calcule a absorvância dessa solução. E a absortividade molar da acetona. Então, ele quer que você calcule o E e quer que você calcule o A. Como que eu calculo a absorvância a partir da transmitância? Qual que é a relação entre elas? Vamos pegar aqui, ó. A absorvância, a transmitância é P sobre P0. Eu posso escrever que a absorvância é é log de P0 sobre P, ou posso escrever também que a absorvância é menos log de P sobre P0. Menos log de P sobre P0 não é menos log de T? Então, eu queria que vocês anotassem aí, ó, que a absorvância, vocês vão precisar aqui, ó, A é igual a menos log de T. Então, você já tem a transmitância, não tem? Só que, para esses exercícios aqui, eu não uso em porcentagem. Então, eu divido isso aqui por 100. Então, deixa anotado aí. Se tiver dúvida, vocês vão me perguntar isso aí na próxima aula. A absorvância é menos log de T. É menos log de 0,355. Vocês vão calcular isso. Você já responde a letra A. E a letra B? A absortividade molar da acetona. Como que você vai calcular? O Ezinho aqui, ó, se eu quiser isolar ele, eu vou ficar com A dividido por B vezes C. Certo? Quem é o B? O B é 2 centímetros. Quem é o C? 2,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Tá certo? Bem, aplicações do ultravioleta visível. Como eu mencionei com vocês, eu espero que no final de cada técnica que vocês estudarem, vocês consigam responder algo desse tipo aqui. Que aí, de fato, tá? Isso vai ter ficado fixado na cabeça de vocês. Tá bom? E aí a disciplina passa a ter utilidade. Bem, para que eu uso, ou por que eu posso usar a espectrometria UV visível? Ela é aplicável a várias espécies orgânicas e inorgânicas. Então, olha só, eu posso fazer análise de matéria orgânica e de inorgânica, tá certo? Posso fazer análise de íons, posso fazer análise de ferro, posso fazer análise também de proteína, posso fazer análise de açúcares. Por exemplo, glicose em laboratório de análise clínica é medida por espectrometria no UV visível, para ver se você tem tendência ou se é diabético ou não. Ela tem uma boa exatidão, tá? E aí eu queria que vocês anotassem aí, para vocês fazerem uma pesquisa, qual é a diferença entre precisão e exatidão. Facilidade de coleta de dados significa o quê? Eu posso associar isso aqui a um computador
E aí, à medida que os resultados vão saindo do aparelho, eles já vão sendo lançados nesse computador, e aí eu já uso ele para fazer as minhas contas, né, e calcular os teores, né. Aplicável a espécies não absorventes. Ah, professor, você falou então que se eu pegasse aqui a acetona e fosse ler ela em 250, ela praticamente não ia absorver. E aí? Como que eu faço a análise de uma espécie não absorvente utilizando a espectrofotometria UV visível? Você pode fazer ela reagir com uma substância em que os dois produzam cor. E aí você calcula indiretamente o teor da substância com base na cor produzida. E esse reagente que produz cor, ele é chamado de reagente cromóforo. É uma substância que vai associar com o seu analito, formar uma reação estável, tá, por um período, e vai produzir cor. Então, ele passa a absorver, por exemplo, a região do visível, e aí eu consigo fazer a minha análise. Como que eu faço uma análise, tá, por espectrofotometria UV visível? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a seleção do comprimento de onda. Por que, Vale? De novo, vou voltar aqui para explicar para vocês. Porque se eu for pegar um aparelho, regular para que o feixe de radiação seja de 250 nanômetros e for tentar ler acetona em uma amostra, eu não vou conseguir. Por quê? Porque ela não absorve o máximo dela nessa região. Então, o primeiro passo a fazer é uma varredura no comprimento de onda do ultravioleta e do visível, porque o aparelho vai chamar UV/visível, tá? Então, a fonte de radiação dele é limitada a esse comprimento de onda, tá? E aí, eu venho cá e faço uma leitura e descubro qual é o comprimento de onda apropriado, ou seja, qual que ele tem máxima absorção. Sabe qual é a vantagem da agronomia e da alimentos? Você já tem roteiros, já tem metodologia muito bem definidos para as análises que vocês vão fazer, e isso normalmente já consta lá, tá certo? Então, vocês não vão partir do zero. Quando a gente trabalha com química, a gente está trabalhando com substâncias desconhecidas, que foram sintetizadas pela primeira vez, a gente tem que fazer isso para descobrir qual é o comprimento de onda que a gente vai fazer a análise delas, tá? Determinar efeitos de pH, temperatura e concentração de eletrólitos. O que o pH tem a ver com essa história? Esses fatores aqui, ó, eles podem alterar a dissociação ou a ionização de espécies em solução, tá? Em função disso, eu altero aqui também a distribuição eletrônica. Em função da distribuição eletrônica, a substância que absorvia, por exemplo, num comprimento de onda X, já pode não absorver mais, porque ela já passa a absorver num comprimento de onda diferente. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Normalmente, essas análises elas são realizadas em soluções tampão, onde eu tenho o pH constante, tá? Ou insensível a pequenas variações, para assegurar que eu não tenho uma interferência na minha análise. E determinar a relação entre absorvância e concentração. Não sei se vocês pararam para pensar, mas eu não vou deixar essa dúvida aqui na cabeça de vocês. O seguinte, o aparelho, ele te dá resposta em absorvância. Mas quanto que vale uma absorvância? Uma unidade de absorvância? Eu não sei te informar. Isso vai depender de quem? Da sua substância. Então, é muito importante que para cada substância vocês determinem a relação entre absorvância e concentração. Como que eu faço isso, professor? Você vai fazer o preparo de uma curva chamada curva padrão ou curva de calibração. Você vai comprar o seu analito puro de um fabricante, de uma empresa, vai preparar soluções padrão. O que são soluções padrão? São soluções de concentração conhecida. E vai fazer a leitura dele no aparelho. Aqui tem um exemplo. Vocês estão vendo? Ó, aqui eu tenho concentração em ppm. 2 ppm, aqui eu tenho uma de 4, aqui eu tenho uma de 6, aqui eu tenho uma de 8, aqui eu tenho uma de 10. Opa, vou voltar aqui. Voltar aonde? Vou voltar lá na história do suco de uva. O que eu falei com vocês? Que à medida que ele vai ficando mais concentrado, o que acontece com a absorvância? Ela aumenta, tá vendo?
Então, a partir desse momento aqui, ó, a gente vai ver na prática, nós vamos fazer uma curva de calibração que nada mais é que uma análise de regressão, regressão linear. Eu vou calcular uma reta aqui, ó, onde o x, que é a minha concentração, vai associar com o y, que é a absorvância, e eu vou ter um y igual a x mais b. Em função disso, eu consigo determinar a concentração de outras amostras, né, no caso, que vão ser desconhecidas, que provavelmente vão estar nessa faixa aqui de linearidade, tá certo? Então, isso aqui vai ser muito importante para nós. Isso aí, Wagner, o que é isso aí, esse outro gráfico? Esse gráfico aqui é o gráfico que eu falei com vocês de seleção de comprimento de onda. Então, pessoal, não tenham pressa, tá? Sempre que vocês pegarem um gráfico, olhe as legendas, vê o que está sendo relacionado. Aqui eu tenho como a absorvância aumenta ou varia em função do comprimento de onda. Eu estou aumentando do comprimento de onda, da concentração. Estou aumentando a concentração, eu estou aumentando a absorvância. E aqui, vale? Aqui é como a absorvância varia em função do comprimento de onda. Eu coloquei uma amostra dentro do aparelho e fiz uma varredura. Eu varri a amostra. Ou seja, eu botei a fonte de radiação, programei ela no aparelho, para que começasse a emitir radiação com 400 nanômetros, né? 401, 402, 403, até chegar em 700, até chegar em 800 nanômetros. E aí eu observei o quê? Eu observei que o meu máximo de absorção foi aonde? Em 425 nanômetros. Então, significa o quê? Se eu for fazer uma análise de permanganato, com espectrofotometria UV visível, eu vou programar o aparelho para emitir radiação em 800 nanômetros? Não. Eu vou programar ele para emitir radiação aonde? Em 425, onde é o quê? O máximo de absorção dele.